Meus queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está conosco nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições deste quarto trimestre de 2018. Nesta aula estudaremos a lição de número 6, do dia 11 de novembro de 2018, que tem como título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 23 e o versículo 12. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Verdade prática. Cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Ponto central da lição: a sinceridade e o arrependimento vão além da religiosidade. Objetivo específico: ressaltar a sinceridade e o arrependimento como duas virtudes importantíssimas para o cristão. E, aliás, esse é o objetivo geral, não é? Objetivos específicos são 3, cada um ligado a um ponto da lição. Primeiro, interpretar a parábola do fariseu e do publicano. Segundo, apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia. Terceiro, contrastar a postura do publicano em relação à do fariseu. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu santificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meus irmãos, esta parábola vem para nos confrontar. Na aula passada eu falei um pouco sobre isso, falei sobre a necessidade de nós entendermos que não há ninguém melhor do que nós. Falei sobre que aqueles que se perdem, nós não somos melhores do que eles. Não há ninguém melhor do que... Quando eu disse que não há ninguém melhor do que nós, mas na verdade eu quero dizer, nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Então, nessa perspectiva, nós temos que acreditar que existem pessoas melhores do que nós. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Então, as pessoas que se perdem, que se desviam, que se afastam da comunidade de fé, nós não são piores do que nós por isso. Não são piores do que nós por isso. Eu me lembro que um dia um primo me disse, nós somos 4 irmãos lá em casa, eu sou mais velho, tem mais 3. E aí um primo me disse: primo, de vocês 4, só você que nunca se desviou. Todos os seus irmãos já se desviaram, tiveram um período fora da igreja, mas voltaram. E em princípio, isso parece, né, digno de louvor, sem dúvida nenhuma. É importante essa nossa atitude de estar diante de Deus, não nos desviar, de perseverar, sem dúvida nenhuma. Mas eu disse para ele o seguinte: primo, eu não me desviei, não é porque eu sou melhor do que eles. Eu acredito que é porque eu sou pior do que eles. E eu disse isso com muita sinceridade no meu coração. Eu disse o seguinte: olha, talvez se eu tivesse me desviado, eu não teria voltado. Eles se desviaram, mas voltaram, estão hoje todos servindo ao Senhor. Então o importante não são os dias que eles passaram fora da comunidade de fé, afastados do caminho. O importante é que eles voltaram, que eles estão de volta. E aqui na lição de hoje, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, Jesus está contando essa parábola
do fariseu que se achava muito melhor do que o publicano, do que todos os demais homens, é o que ele diz, porque não sou como os demais homens. E nós precisamos ter cuidado, porque eu aprendi isso com um pastor, quando ele morava nos Estados Unidos, eu fui na casa dele pregar, um pastor amigo, pastor Edson Gonçalves, a gente passava, às vezes, chegava da igreja, ele colocava uma garrafa de café em cima da mesa e falava, meu filho, senta aqui, vamos conversar. E a gente virava a noite conversando. E ele me disse uma vez uma frase que eu nunca me esqueci. Ele me disse assim, meu filho, o homem se envaidece sem perceber. Nós precisamos ter cuidado com o envaidecimento, porque nós nos envaidecemos sem perceber. E quando assustamos, nos tornamos arrogantes, acreditando que somos melhores do que os outros. Mas nós não somos melhores do que ninguém. A graça de Deus está sobre a nossa vida. E se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Na lição de hoje, nós vamos entender algumas coisas, tendo em vista esta parábola do publicano ou do fariseu e do publicano. Na introdução da nossa lição, o pastor Wagner vai falar sobre a meritocracia religiosa. Já perceberam que existe, mesmo que de forma inconsciente, ou mesmo que de forma indireta, uma ênfase muito grande no meio pentecostal sobre a questão da meritocracia religiosa? As pessoas dizem assim, pastor, eu hoje sou obreiro, mas eu fiz por merecer. Eu paguei o preço para chegar até aqui. Irmão, que preço que nós pagamos? Tudo o que acontece conosco é a graça de Deus. Então nós vamos aprender na lição de hoje que Deus quer, o que a lição de hoje nos ensina, que o que Deus quer é que as nossas orações sejam permeadas de sinceridade e de arrependimento. Tem um pastor, amigo meu, lá da cidade de Ipatinga, pastor Apolônio Souto, ele todas as vezes que ele ora, ele usa uma frase na oração, que eu aprendi isto, e eu disse, olha, eu vou, coisa boa que a gente aprende, a gente precisa realmente repetir. Porque se nós aprendemos, não digo nem repetir, mas praticar. E eu aprendi com o pastor Apolônio, todas as orações dele, ele ora dizendo assim, Deus, eu declaro a minha dependência de ti. Irmãos, como isso é lindo. Nós declararmos a nossa dependência de Deus, falar isso, falar alto para as pessoas também ouvirem, nós somos dependentes de Deus. Se não for a ação de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos perdidos. Nós não somos ninguém. O Espírito Santo é que nos capacita, quem nos ajuda. É o Espírito Santo que promove em nós todas as coisas. Irmãos, o que seríamos nós se não fosse a salvação de Jesus na nossa vida? Pastor, mas eu estudei, eu sou capaz. Irmãos, nós não somos nada, não somos nada. Até a capacidade para aprender, para estudar, a condição mental para absorver as coisas, nós devemos ao Senhor. Não, pastor, mas eu sou obreiro, eu sou pastor hoje e eu lutei por isso. Eu disse isso várias vezes à minha mãe, o seguinte, eu tenho convicção que tudo que eu tenho, eu lutei muito, mas eu tenho também a certeza que foi Deus que me deu. Porque se Deus não nos conceder, não adianta lutarmos. O salmista nos ensina isto, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se há algum resultado benéfico em nós, que isso fique claro na mente de todos nós, principalmente nós obreiros, principalmente nós que servimos ao Senhor diretamente na sua obra. Porque se nós não tivermos cuidado, nós nos envaidecemos. Pessoas que começam bem e Deus exalta o seu nome e de repente se envaidecem. Queridos, eu estava conversando com um amigo há uns tempos atrás e ele me disse algo, na nossa conversa, nós entendemos algo grandioso. Você já percebeu que Deus nunca exalta o homem? Deus exalta o nome da pessoa. Deus engrandece o nome da pessoa. Deus falou com Abraão assim, engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Quando Deus falou com Josué que iria lhe fazer grande, Deus falou com Josué,
hoje começarei a engrandecer o teu nome diante de todo o povo, ou engrandecer-te diante de todo o povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Nós precisamos ter cuidado, porque o resultado positivo do nosso ministério é nada mais, nada menos do que a graça de Deus na nossa vida e operando através da nossa vida para trazer resultados para o seu reino. Para o seu reino. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele chega ao final da sua vida dizendo: Deus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Isaías nos ensina isso quando ele teve uma visão magnífica de Deus assentado no seu trono, uma visão que ninguém ainda tinha percebido, tinha visto. Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Qualquer coisa, qualquer mérito que há em nós é por causa da ação do Espírito Santo, é por causa da ação de Cristo, da salvação, é porque Jesus nos capacita. E isso deve ser nítido para todos nós. Aliás, a teólogos e pastores, eu recomendo a leitura de um livreto, que eu não lembro agora o nome do autor, mas o livro chama Recomendações a Jovens Teólogos e Pastores. Recomendações a jovens teólogos e pastores. Irmãos, nós nunca, ouçam uma verdade, nós nunca vivemos uma geração de líderes tão envaidecida como nos nossos dias. E eu estou falando de uma liderança da minha geração. Eu estou falando de uma liderança da minha geração. Aqueles que já pegaram uma igreja pronta. Aqueles que não precisaram andar a pé para construir. Aqueles que não precisaram andar 100 quilômetros a cavalo para levar a ceia para uma família. Aqueles que pegaram uma igreja pronta, edificada. Aqueles que pegaram a igreja da mídia. Aqueles que pegaram a igreja dos mega congressos. Aqueles que pegaram igrejas que já têm condição de ofertar um pregador. Porque quem participou de uma igreja como eu, de mais de 30 anos atrás, sabe do que eu estou falando. Uma igreja que a gente só fazia tudo por amor à obra. E hoje muitos estão dizendo que faz por amor à obra, mas é por causa do recurso financeiro, por causa da fama, por causa da credibilidade, por causa do poder que isto gera. Nós precisamos rever os nossos princípios e entender que tudo que nós fazemos, Paulo disse para a igreja de Colossos, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se há algum mérito em nós, é porque a graça de Deus nos alcançou. Na lição de hoje nós vamos aprender que nós optamos por dois caminhos. Ou o caminho do publicano, que chega diante de Deus, que ora, que se humilha, que declara a sua dependência, que tem vergonha de olhar para o céu, de levantar a cabeça, tem vergonha de olhar para Deus. E o caminho do fariseu, a estrada do fariseu, aquele que diz: eu não sou como os demais homens. Como diz o pastor Wagner Gabi aqui na nossa lição, ele falta dizer: Deus, o Senhor está de parabéns por ter um servo tão aplicado como eu. Isso é arrogância espiritual. Precisamos ter cuidado com essa arrogância religiosa. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição. Interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é uma parábola narrativa de narrativa indireta simples. É uma comparação entre dois personagens, o fariseu e o publicano. Eles são opostos um ao outro. Então Jesus conta essa parábola com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração.
Se na parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente, nós aprendemos que devemos orar incessantemente, nesta parábola do fariseu e do publicano, nós aprendemos qual deve ser a nossa postura diante de Deus em oração. Primeiro parágrafo, o fariseu. O nome fariseu significa separado. Esta classe de pessoas era assim identificada, porque não somente se separava dos outros povos, mas também dos próprios judeus eles se separavam. Eu fiz questão de anotar aqui, na hora que estava estudando a lição, para não esquecer, essas pessoas geram, e tem uma turminha dessa entre nós hoje, que gera uma santidade segregacionista. Eu acho incrível isso. Deus é santo, não é verdade? Deus é santo em essência, Deus não precisa se santificar. Ele é a própria essência da santidade. É Ele quem nos santifica. E sendo Deus santo, Ele se aproxima de pecadores. Ele busca pecadores. Agora, que santidade é essa demonstrada por muitas pessoas hoje que segrega? É uma santidade que afasta. Eu não posso cantar com os jovens porque eu sou crente, os jovens são todos desviados. Eu não posso cantar com um grupo de irmãs porque essas mulheres são todas sem compromisso com Deus. Eu não posso conversar com esses adolescentes porque eles não querem nada com as coisas que envolvem a igreja. Que santidade é essa que separa, que segrega, que afasta? Uma santidade frajuta, visível, superficial, mentirosa, uma santidade meritória, arrogante, que não aproxima. Quanto mais santos, mais próximos de pecadores nós devemos estar, meus irmãos. Sendo Deus santo, Ele se aproxima de pecadores. Então, quanto mais santos, mais próximos de Deus nós devemos estar. O que passar disso é santidade farisaica, é uma santidade segregacionista. O publicano. Os publicanos eram julgados como pessoas de caráter vil, porque alguns deles realmente cobravam impostos além do que devia, mas nem todo publicano era assim. Por exemplo, o caso de Zaqueu. Zaqueu fala, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele dá-nos pelo menos indicações de que ele não roubava. Mas o publicano era visto principalmente pelos fariseus desta forma. Então o publicano já chega diante de Deus humilhado. Porque além de ser visto pelos outros desta forma, ele já chega reconhecendo a sua própria pequenez, a sua própria limitação. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a oração. Um fariseu e um publicano subiram ao templo com o fim de orar. É interessante que o fariseu, ele é avesso ao publicano. Ele se acha muito melhor que o publicano. Só que o fariseu está indo para o templo orar, mas o publicano também está indo. Então, só com uma diferença. O fariseu está indo para o templo orar para demonstrar a sua atitude religiosa, a sua religiosidade. O publicano não, ele está indo para o templo orar porque ele depende da ajuda de Deus. Então, no templo, a hora da oração, estão tanto fariseu e publicano. Que bom se os fariseus não estivessem entre nós, não é? Mas eles estão. Eles estão. A parábola nos ensina que estão ao mesmo tempo no templo, fariseu e publicano. E os dois estão fazendo a mesma coisa. Os dois têm a mesma, em princípio, a mesma motivação. Só que fazem de forma diferente. Um faz de forma arrogante, o outro faz de forma humilde. Segundo ponto da nossa lição, a hipocrisia do fariseu. Então, de acordo com uma das interpretações, o fariseu postou-se em um local bem isolado. Ele postou-se de maneira que chamava a atenção e atraía sobre si todos os olhares dos presentes. Então, o fariseu ele não queria demonstrar a sua arrogância somente diante de Deus. Ele queria que as pessoas vissem isso. O fariseu é aquele que faz para aparecer. O fariseu é aquele que, se ninguém estiver olhando, ele não faz. Ele tem que chamar a atenção, ele tem que aparecer, ele tem que se mostrar, alguém tem que aplaudi-lo, alguém tem que olhar para ele e reconhecer a sua grandiosidade. O fariseu, ele faz porque quer atrair a atenção das pessoas. O publicano não. O publicano faz porque se sente carente
necessitado do perdão, do abraço de Deus. Nós precisamos entender que nós não precisamos fazer nada para mostrar as coisas para ninguém. O que nós precisamos é fazer para atrair a atenção de Deus. Uma oração comum. Então, ao que tudo indica, esse tipo de oração que o publicano faz era uma oração comum que se fazia. Eu anotei aqui que isso demonstra uma cultura religiosa fragilizada. Uma cultura religiosa fragilizada. Existem coisas que fazem parte da cultura religiosa que, na verdade, não promovem edificação, que não promovem santidade, que promovem só distanciamento. Então, nós precisamos nos libertar de uma cultura religiosa que não provém de Deus para a nossa vida. Nos libertar desses vícios religiosos que, ao longo dos anos, foram envolvendo a vida, principalmente a vida daqueles que são ativos no reino de Deus. A arrogância do fariseu revela o quanto ele estava distante da graça de Deus. Então, o fariseu achava que estava envolvido pela graça de Deus, mas não estava. Ele se distanciou porque ele era arrogante. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a oração arrogante. Aí eu destaquei aqui o que o pastor Wagner Gabi nos colocou aqui de forma brilhante. O fariseu quase que comete a loucura de parabenizar a Deus por ter um servo tão excelente como ele. Esse fariseu, a oração dele é desprezível a Deus em todos os aspectos. Ele só ora, olha a oração dele, vamos ver aqui de novo na leitura bíblica em classe, a oração que ele faz. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Mas é muito arrogante o cidadão. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele está ovacionando o que ele faz, como que dizendo, eu estou comprando a graça do Senhor, eu mereço. A minha religiosidade é meritória. Pastor, mas a gente não tem que orar, jejuar? Não. A gente faz isso porque o Espírito Santo nos motiva a isso. Ele nos leva a isso porque nós somos filhos de Deus. Terceiro ponto da nossa lição. A sinceridade do publicano. A oração do publicano, a oração do pobre publicano que confia totalmente em Deus. É uma oração de entrega, é uma oração dependente, é uma oração que se lança aos pés do Senhor. É uma oração onde ele está dizendo, Senhor, eu não mereço. Longe de mim, Senhor, achar que o Senhor tem que fazer alguma coisa. É um publicano que nem quer erguer a sua cabeça, mas ele bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não valho nada, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. E esta entrega do publicano manifesta a sua dependência da graça de Deus. Se a arrogância do fariseu manifesta o seu distanciamento da graça, a entrega do publicano manifesta a dependência da graça de Deus. Nós precisamos estudar, falar, rever com a nossa igreja, com os nossos irmãos, sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Nós vamos falar no finalzinho aqui sobre a graça de Deus, não como um favor, mas como um dom, que é um aprendizado magnífico que eu tive um dia desses aí, que mudou muita coisa na minha mente em relação à graça de Deus. Então, a oração do publicano é uma oração de entrega. Segundo parágrafo, sinceridade e arrependimento. Ele tem consciência da sua condição de pecador, por isso ele se prostra em sinal de sinceridade e arrependimento. Na confissão do publicano, todos eram justos, somente ele pecador. Veja que o publicano considera os outros superiores a si mesmo. Ele diz, o fariseu diz, eu não sou como os demais homens. O publicano não. O publicano diz, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. Ele está considerando os outros superiores a ele. O publicano, então, ensina como olhar para o outro e como olhar para si mesmo. A Bíblia diz que, eu já disse isso aqui na aula, em 2 aulas, na penúltima aula, né? Eu disse isso aqui, Jesus fala que nós devemos considerar os outros superiores, cada um considera o outro superior a si mesmo.
Então nós temos que olhar para o outro como se ele fosse superior a nós. E temos que olhar para nós como se fôssemos inferior ao outro, se estivéssemos submissos ao outro. A oração do publicano nos ensina este princípio. O princípio de olhar a maneira de olhar para o outro e a maneira de olhar para si mesmo. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto. A oração aceita. Então o publicano recebeu o favor divino como dom misericordioso de Deus. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro. Aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Ninguém possui algo de que possa se orgulhar diante de Deus. Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é tremendo. Nada do que eu tenho me dá o direito de me orgulhar diante de Deus. Deus é superior a tudo e a todos. Então, quem se humilhando curva-se até o pó, será amorosamente conduzido ao coração do Pai. Então, a parábola nos ensina a humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus. Tiago diz isto, para que ele, a seu tempo, vos exalte, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, para a glória do seu próprio nome. Algumas coisas importantes a se considerar, como temos feito ao final de cada lição. Alguns ensinos práticos desta parábola para a nossa vida. Primeiro, a parábola joga por terra a ideia da meritocracia religiosa. Infelizmente, eu digo isso com muito cuidado até, há alguns anos no Brasil surgiu uma oração, né? Deus, se eu tenho crédito contigo. Que crédito? Eu falo, nós estamos sempre operando no vermelho, irmão. Ainda bem que vermelho é a cor do sangue de Jesus. A gente está sempre operando no vermelho. Nada do que a gente faz gera crédito. Ah, pastor, mas eu oro, eu jejum e eu tenho crédito com Deus. Irmãos, a gente não tem crédito com Deus. A oração, o jejum nos torna sensíveis para perceber Deus melhor. Só isso. A minha oração e o meu jejum não compra nada de Deus. Não é uma conta poupança que eu vou depositando lá e depois eu saco de volta. Infelizmente, nós aprendemos isso. Irmãos, eu já ensinei isso também. Eu já ensinei, mas está errado. Isso é meritocracia. Nós não temos mérito. Não há crédito em nós. Por mais que sejam as nossas boas ações e atitudes, elas só são boas porque a graça de Deus está sobre nós, o Espírito Santo nos motiva a elas. Se o Espírito Santo nos motiva a elas, como elas podem ser meritórias? Como elas podem ser meritórias? A gente está sempre devendo, sempre. Imagine o seguinte, que eu tenho uma dívida com você, aí eu pego um dinheiro emprestado para pagar a dívida que eu te devo. Aí eu te devo R$100, eu pego 200 com você e te pago 100. Eu vou te dever agora 200, não te devo mais 100, eu te devo 200. Isso é a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida. Aí a nossa dívida era com quem? Com Cristo. Com Deus. Aí Cristo vem, encarna-se e paga a nossa dívida. Cristo é o próprio Deus que se encarna e vem, paga a nossa dívida que era com Ele mesmo. Quando Paulo diz aos Colossenses que ele rasgou a cédula que pesava contra nós, ele pagou a dívida que nós tínhamos com ele, nós estamos devendo mais ainda. Nós estamos sempre devendo, sempre devendo. Então, se eu tenho crédito contigo, ninguém tem crédito. Com Deus a gente está sempre operando no vermelho. Porque até as boas atitudes que a gente tem hoje já são resultado da salvação que Ele promoveu na nossa vida. Então, se não fosse a salvação que Ele promoveu na nossa vida, então nós não teríamos condições de ter essas boas atitudes. Então, as boas atitudes são o resultado daquilo que Ele fez por nós. Nada meritório. Segundo, a parábola reflete a amplitude da extensão da graça de Deus. A parábola reflete a amplitude da extensão da graça de Deus. A graça de Deus está sobre o fariseu, que se acha o bam. Mas a graça de Deus está sobre o publicano, que é rejeitado socialmente, religiosamente.
a graça de Deus alcança ele. A mesma graça é um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. É a mesma graça, ok? Terceiro, o templo é o lugar de encontro das diversidades. Isso aqui caiu como um negócio de Deus no meu coração. Eu nunca tinha pensado nisso aqui. Lá no templo é o lugar onde as diversidades se encontram. Lá no templo é o lugar que vai o publicano, pecador, miserável, arrependido, detonado, arrebentado. Mas lá é o lugar onde vai o fariseu também, que acha que é alguma coisa. Então, o templo é o lugar de encontro das diversidades. Quarto, as diversidades podem ser unidas pelo poder da graça de Deus. O que Deus quer é unir no templo. Por exemplo, eu sou filho de crente, nascido no Evangelho, sou filho de assembleiano, nascido há 42 anos e alguns meses atrás. Nunca me desviei. Mas isso me torna melhor do que aqueles que vieram a Cristo, que foram lá do mundo, que fizeram coisas horrendas e que vieram a Cristo? Não. O bom é que a gente se encontrou aqui. A mesma graça que me permitiu aqui estar é a graça que abriu a porta para aqueles que vieram também de uma vida trágica. Existem algumas coisas que foram benéficas na minha vida. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca entrei numa briga generalizada aí, num campo de futebol, num baile, nunca. São benefícios do Evangelho para a minha vida pessoal. Mas o importante é que no templo é o lugar onde o poder da graça nos une, irmãos. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. De ambos os povos fez um, quebrou a parede da separação. Estamos juntos, gentios, judeus, que já declaram a sua fé em Cristo. Estamos todos juntos. Quinto aprendizado. Precisamos viver uma santidade que aproxima como a do próprio Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. Precisamos viver uma santidade que aproxima como a santidade do próprio Deus. A santidade segregacionista não é santidade. A santidade segregacionista é farisaísmo. A santidade de Deus aproxima e nos traz para perto. Meus queridos, que nós não sejamos como o fariseu do templo. Que nós sejamos como o publicano, que declara a sua dependência de Deus. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Eu te espero semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.